Santos vence, assume liderança e mesmo assim o técnico Fábio Carille é vaiado pela torcida. Presidente do São Paulo fala sobre investimento. Rony fora do Palmeiras e olha, Flamengo não aceita garantias do Corinthians. Fala galera, Fábio Rangel aqui, chegamos nessa tarde de domingo com muitas informações aqui do nosso futebol brasileiro. Mas antes de tudo, peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, vai ajudar demais aqui ao nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento. E vou pedir para você colocar nos comentários de que parte do Brasil você está nos acompanhando nesse momento, tá bom? Deixou o seu like? Poxa, muito obrigado. Vambora, sem nenhuma enrolação. Olha, eu vou falar aqui primeiro sobre o Santos, sobre uma situação que aconteceu ontem no jogo do Santos, envolvendo ali a expulsão do jogador, né, o Pituca. Olha só o que aconteceu, para você entender. Juiz expulsa o Pituca do Santos. Pituca vai para o vestiário. Juiz vai ao VAR, revê lance e chama Pituca para cancelar o cartão vermelho. Pituca volta imediatamente para o campo. O árbitro cancela o cartão vermelho e aplica um segundo cartão amarelo e o Pituca é expulso novamente. É uma situação engraçada que aconteceu ontem, rapaz, no jogo do Santos. O juiz foi lá e expulsou o jogador saiu do campo, foi pro vestiário, o juiz vai no VAR, revê o lance, chama o jogador novamente, o jogador entra em campo, o juiz lhe aplica um amarelo. Só que esse amarelo era o segundo amarelo e o jogador acaba sendo expulso novamente e voltando de novo para o vestiário. Uma situação muito complicada, isso aí está repercutindo muito nas redes sociais o que aconteceu ontem no jogo do Santos. Mas o mais importante foi o seguinte, o Santos venceu por 3-2 ali do Mirassol, assumiu a liderança, né, da Série B, agora é líder com 56 pontos, está muito perto de voltar para a Série A, lugar onde o Santos nunca deveria ter saído. Mas olha, mesmo assim teve vaias no final do jogo para o técnico Carille, que saiu ali meio que disparado do campo, correndo do campo, foi para o vestiário, a torcida vaiou, e na coletiva ele não polemizou não, pelo contrário, ele meio que minimizou ali as vaias, falou que, assim, queria, né, que parasse, que as vaias acabassem e tal, mas ele falou que caso não acabe, ele vai continuar ali seguindo, trabalhando, muito focado em levar o Santos de volta ali para a Série A, lugar onde o Santos jamais deveria ter saído. E esses dias ele até falou sobre isso, que na arquibancada vem acontecendo essas vaias, essa pressão, mas ele falou que a torcida do Santos que ele encontra na rua, na cidade de Santos, quando ele sai ali para caminhar, aquela coisa toda, ele falou que é muito diferente, que é um apoio muito grande que ele vem recebendo. A realidade é o seguinte, pessoal, que do jeito que está indo, é difícil acreditar que o Fábio Carille vai permanecer à frente do Santos para a próxima temporada. A gente vem ouvindo ali falar muito sobre o nome do técnico Cuca ou também do Jorge Sampaoli. Mas o mais importante é o Santos voltar para a Série A, voltar para a elite e nunca mais colocar os pés ali na Série B. Por isso ali o presidente vem falando, talvez em fazer uma limpa, né? Talvez o técnico Fábio Carille não vai permanecer. Tem essa situação do Soteldo também, se ele vai voltar para o Santos ou vai ficar lá no Grêmio. Tem torcedor que quer que ele volte, tem torcedor que não quer mais o Soteldo de volta no Santos, pela situação que aconteceu. Ele saiu do Santos, o Santos, né, tava ali rebaixado. Então, muitas situações aí envolvendo o Santos, mas o mais importante é o Santos voltar para a elite do futebol brasileiro. Agora, falando sobre o Corinthians, é o seguinte, olha só, a informação que nós temos aqui do Vene Casagrande. Flamengo não aceitou o fiador apresentado pelo Corinthians para exercer a cláusula de opção de compra do Hugo Souza de 800 mil euros de maneira parcelada. Ou seja, o Timão pode agora pagar à vista ou apresentar um novo garantidor para o Flamengo avaliar. Com essa situação, Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Se não conseguir exercer a compra até o dia 20, o Corinthians terá que pagar mais 500 mil reais ao Flamengo para escalar o goleiro na Copa do Brasil. Então, segue aí essa novela do Hugo Souza, Corinthians, Flamengo. Então, o Corinthians ele apresentou ali um fiador, o Flamengo ele não aceitou e o Corinthians vai ter que pagar aí à vista, né? Ou vai ter que pagar novamente a multa de 500 mil para o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, né? No caso, no dia 20, ou apresentar ali um novo fiador ali, uma nova garantia para ver se o Flamengo aceite e saia de vez aí essa situação, essa novela aí. Mas olha, não acredito que o Hugo vai voltar para o Flamengo, não.
O Hugo tá feliz no Corinthians, a torcida abraçou ele abraçou também a torcida, tá vivendo talvez o melhor momento ali da sua carreira. Ele que foi bem também no Flamengo, mas acabou ali vacilando, falhando. Há quem diga aí que tinha problemas também. Problema ali extracampo também, que afetou um pouco o goleiro, foi emprestado, mas está no Corinthians, está bem. E eu acredito que o Corinthians vai sim dar um jeito nessa situação para poder manter o jogador que está muito bem, encaixou muito bem ali com o time do Corinthians, né? E também a sua torcida. E por falar em Corinthians, aqui ainda falando agora sobre o Garro, Rodrigo Garro, ele deu uma declaração falando sobre o Corinthians sair, né, do Z4. Ele disse o seguinte: não tenho dúvida que vamos sair. Então o Rodrigo Garro está muito confiante ali que vai tirar o Corinthians dessa situação. O Corinthians tem um jogo muito importante aí no dia 20, né, contra o Flamengo, Copa do Brasil, mas eu venho destacando aqui todos os dias que o Corinthians tem que também dá muita importância a esse jogo diante do Atlético Paranaense, porque é um jogo do Campeonato Brasileiro e envolve rebaixamento. Eu venho sempre tocando nesse assunto aqui. Se o Corinthians não passa pelo Flamengo, se o Corinthians não conquista o título, vamos dizer, passou pelo Flamengo, chega no final, perdeu pro Atlético, pro Vasco, vai ser ruim demais, vai ser triste demais você chegar ali, na cara do gol, perto de conquistar o título e você não conseguir. Mas tudo bem. Vai vir uma compensação financeira, foi um título que o Corinthians não conseguiu e vida que segue. Agora, no Campeonato Brasileiro, traz rebaixamento. Então, se esse jogo contra o Flamengo é importante, a Copa do Brasil é importante demais, olha só, garantiria a vaga na Libertadores, uma premiação financeira excelente, o Corinthians está precisando, não só como o Corinthians, todo time do futebol brasileiro precisa ali, né? Mesmo aquele time que está bem financeiramente, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo está bem financeiramente, mas está ali, ó, não aceitou a garantia do Corinthians, quer receber aquela coisa toda, ninguém vai desprezar. Mas é o seguinte, é um título que não foi ganho e vida que segue. Agora, o Campeonato Brasileiro é muito perigoso porque traz rebaixamento. Eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians não quer ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado. Claro, o sonho é o seguinte: conquistar a Copa do Brasil e se livrar do rebaixamento. Agora, meu amigo, se não der, tudo bem. Agora, o que não pode é o Corinthians voltar para a Série B de maneira nenhuma. Então, esse jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo muito importante, muito importante. Assim, eu coloco ali a mesma importância do jogo da Copa do Brasil. Mesma importância porque, repito, ali pode envolver rebaixamento. E é um confronto direto, porque o Corinthians está dentro da zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense está ali um pouco acima, numa má temporada também. E o Corinthians tem que aproveitar do fator casa, a torcida, ir para dentro, ganhar do Atlético Paranaense e respirar ali na tabela de classificação. Olha, falando aqui agora, pessoal, vamos falar aqui agora sobre o Palmeiras. É o seguinte, nós temos uma informação aqui, saiu aí um zum aí essa semana, envolvendo ali o Rony. Olha só, confiança de Abel, essa matéria aqui tá no Palmeirense, né? Tá aqui, ó, Rony é o atleta mais acionado pelo treinador vindo do banco de reservas e quem mais atuou na temporada de 2024. O atacante esteve presente em 96% dos duelos, né, do Palmeiras em 2024. São ao todo 56 aparições do jogador em 58 partidas. Então, ou seja, o Abel ele conta demais com o Rony. Tá ali no banco de reserva, sim, mas é um jogador que o Abel ele conta ali demais. E saiu uma matéria aí falando sobre interesse do Cruzeiro. E olha só, essa matéria aqui tá no Palmeiras Online. Diz assim, ó: segundo o André Hernan, o Cruzeiro não procurou o Rony para 2025. Segundo ele, o Cruzeiro não procurou. Tá aqui, ó, abre aspas para ele. Eu conversei com o gerente, ou melhor, com gente do Cruzeiro e gente do Palmeiras. O Rony tem um histórico lá no Cruzeiro. Ele passou por lá, mas o pessoal garante que o Rony, né, ele vai permanecer. Ele tem contrato e ele vai continuar ali, né, no Palmeiras. Tá aqui, ó, não há nenhum movimento nesse sentido agora para ele vestir a camisa do Cruzeiro. Rony tem contrato com o Palmeiras até 2026 e está muito incomodado com a reserva no Palmeiras, ele disse. Então é o seguinte, essa informação aí não é real, tá? O Rony tem contrato com o Palmeiras, está satisfeito, o treinador conta com ele e ele está muito incomodado ali na reserva, ou seja,
quer buscar o seu espaço ali no Palmeiras. Olha só, falando agora sobre o São Paulo, venda de ingressos para São Paulo e Vasco já está liberado para o público geral a partir desse domingo. O jogo será na próxima quarta-feira, dia 16, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. E olha, sai uma informação aqui também, falando sobre o presidente do São Paulo, que assim, eu estava observando aqui os comentários, um torcedor ou outro até concordou e tal, mas a maioria do torcedor tá na bronca por causa disso daqui. Olha só, o São Paulo vai brigar por títulos, ele disse. O São Paulo vai brigar por títulos, mesmo com um investimento mais controlado. Essa informação aqui está na arquibancada tricolor. O presidente Júlio Casares destacou que o clube seguirá competitivo, mesmo respeitando a diretriz do fundo de investimento. E ele diz assim: não há uma camisa de força, né? Não é uma camisa de força. Nós temos regras orçamentárias e vamos ter que cumpri-las. Há a possibilidade de continuar competindo. A área do futebol terá que ser muito mais criativa do que é. E tá dizendo aqui, ó, e está sendo muito. É só ver as contratações. Ele diz aqui, ó, sempre gosto de dar exemplos, como o Alisson chegou, como foram promovidos os garotos da base. Enfim, toda essa dinâmica continua. Então o presidente ele falou o seguinte: que o São Paulo ele vai continuar brigando por títulos, vai entrar forte nas competições, mas ele vai ter que respeitar ali a questão do investimento. Ou seja, deixou claro que não vai fazer ali altos investimentos. Aí, como eu disse, eu estava sondando aqui os torcedores, alguns torcedores meio que, né, concordando, aquela coisa toda tal, mas a maioria dos torcedores meio que reclamando. Ou seja, o São Paulo é um gigante do futebol brasileiro, vive por títulos e a gente sabe que o futebol brasileiro está cada vez aí mais disputado, a questão financeira, a gente vê os salários hoje de alguns jogadores aqui do futebol brasileiro, por exemplo, no Corinthians, né, no Palmeiras, no Flamengo, Botafogo também. Então, ou seja, tem que haver um investimento, mas está aqui o presidente não quer ele também prejudicar o São Paulo. Aí eu não sei o que o torcedor ele pensa disso. Como eu falei, alguns aqui meio que concordaram, mas a maioria meio que reclamando dessa declaração. Galera, essas foram as nossas informações, nós vamos ficando por aqui. Peço para você deixar o seu like nesse vídeo, para você se inscrever no nosso canal e amanhã nós vamos estar aqui de volta com mais informações do nosso futebol brasileiro. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esporte, o seu canal de notícias. Valeu!